passei por diversos clubes. Por último, eu vou para os juniores do Bangu, profissionalizo pelo Bangu. A gente faz a ascensão do Bangu da segunda para a primeira divisão do Carioca e logo em seguida eu vou para a Alemanha, mais ou menos aí 19, 20 anos e faço 6 a 7 anos lá em Augsburg. Posso fazer um pedido? Pode. Por acaso, se tiver um alemão assistindo lá pra ele ser bem-vindo, falar, arranhar alguma coisa aí no alemão, Covardia, né? 10 anos longe de lá. manda aí um chat. O que tu falar, nossa audiência vai achar que é. Se tiver algum alemão aí, me quero, mas assim. Servus, alles klar, my friend. Como que é? Servus. Servus. Alles klar é tudo bem, tá? Alles klar. Alles klar, tudo bem. Aí, my friend, meu amigo, né? My friend é igual ele traz algumas coisas próximas, né? Mas Danke, né? Que é obrigado. Entschuldigung, que aí já tem umas palavras que são um pouco mais difíceis, né? Entschuldigung, que é desculpa. Beleza, você sai do Brasil, levou o Bangu até a primeira divisão, aí na primeira divisão do Bangu você vai pra Alemanha. Aí tu aterriza na Alemanha com algum brasileiro, com alguém falando em português ou não? Nada. Sério? Pela cara e coragem. Com a nossa quarta série fraquíssima, tu chega lá na Alemanha. Eu chego na Alemanha morrendo de fome. Falei, meu Senhor da Glória, como é que eu vou fazer pra me comunicar aqui pra comer? Aí Deus faz a gente lembrar de algumas coisas, né? Eu lembrava da professora de inglês. E eu falava pra ela, não, inglês o quê? Caraca, sou eu. Eles têm que saber falar minha língua. Eles que se virem. Quando você se coloca nessa situação, pega essa dica, tá? Quando chega lá nessa situação, você lembra, poxa, se eu tivesse me dedicado, se eu tivesse feito diferente, eu não precisaria estar passando por certas situações agora. Então, é uma das coisas também que a gente leva para nossa juventude. Cara, não pensa no hoje, porque amanhã Deus pode ter coisas grandes para você e você não tá pronto. O tempo de se preparar é hoje, não é amanhã. Então, às vezes a gente vai para algumas situações para poder entender e valorizar isso. Então, tu chega na Alemanha sem saber nada de alemão, sem nenhum brasileiro. E qual o nome da cidade? Fui para Augsburg. Augsburg. Fica a 40 minutos de Munique. Tu foi em que época do ano, você lembra? A gente chega no finalzinho do inverno para iniciar o verão. Porque no auge, como não era um time de ponta, de primeira, né? No auge da neve, você vai ter menos 15, você não vê mais nada. Menos 15, Arthur? Menos 15, já peguei lá. Então, assim, você não consegue ter jogos. Só as divisões superiores, porque tem uma estrutura, né, magnífica. Tem um campo, alguma coisa aquecida e tal. Então nem chega no solo. Mas a realidade das outras um pouco mais abaixo é que não tem como, a competição tem que parar nesse período. Não, mandaram uma mensagem aqui e perguntaram quem é o Louro José que tá na... O Louro José que tá no podcast. Ai, brincadeira, tá vendo? Que fase que a gente chega, né? Vamos aqui pra ele falar alguma coisa. Arthur, com a experiência do menos 15, porque eu fui pro sul, Canoas, e de lá fui pra Gramado. Aí lá, acho que foi em Gramado mesmo, aí tinha um negócio lá de neve, um lugar fechado com ar-condicionado industrial e gelo. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas na fila pra entrar. Com roupa, sabe, luva, casaco, calça, touca, gorro, com tudo completo. Vamos supor que desse direito a ficar 1 hora lá dentro. Com menos de 30 minutos eu já não aguentei. E era tipo assim, 0. Imagina menos 15, cara. Conta pra gente aí. É surreal. O menos 15 é o extremo, tá? Menos 15, menos 17. Mas o dia a dia de jogo aí batendo 5. É um frio surreal, mano. Que o que faz você vencer é o que? A determinação. É realmente, é isso que eu quero pra minha vida, eu preciso, eu tô aqui, não tem como. Lógico, você tem alguns produtos que você passa, né? Você tem algumas roupas mais adequadas, mas mesmo assim, principalmente porque do Rio de Janeiro, sair de um extremo de calor Rio de Janeiro para outro, Manaus. Só volta pro Rio. Bangu, meu irmão. Você tá ouvindo que não é do Rio de Janeiro? Eu acho que é o canto mais quente do Rio de Janeiro. É Bangu. Aí o cara sai do Bangu pra ir pra menos 15 na Alemanha. Assim, quando eu me arriscava no futebol um tempinho atrás, até jogando contigo, que colocava uma chuteira e tava, sei lá, 15 graus ou 20 graus no Rio, que o carioca já bate de queixo, eu sentia que meu pé ficava dormente, a ponta do dedo. Imagina jogar com menos 5, cara. Eu lembro que eu levei uma chuteira no primeiro treino, ela simplesmente quebrou todo o solado. Não aguentou. Quebrou o solado? Quebrou. É tipo que ela congela, fica rígida. Ficou rígida, trinca, né? E ela quebra, aí você perde todo o solado. Mas é uma experiência fantástica, né? Eu lembro que teve situações assim que aconteceram que depois ela se torna engraçada. Teve um dia que eu acordo, aí eu olho assim pela janela, aquele sol bonito, cara. E pô, tá pai, esquece. Vou abafar, é hoje, né? Cara,
já bermuda, sem camisa. Falei, vou abrir janela, não sei mais nem o que é abrir janela. Quando eu abri a janela, eu tomei uma pancada de ar gelado no espelho. Que misericórdia, vai que eu morro. Falei, que esse sol tá me enganando, velho. Sol não serve pra nada, não. Não esquenta nada. Então, assim, é muita diferença. E a outra que eu tive também, que foi sensacional, foi um dia que, como esse, esquentou. Tava um dia bonito, um dia quente, Felipe. Hoje, né? Pai carioca. Esquece. Saí de bermuda, chinelo, camisa. Na época, lan house, papai e mamãe. Tava uns 10 minutinhos andando. Só que eu tô andando, eu tô sentindo a galera toda me olhando, velho. Eu tô sujo, o que foi? O pessoal me olhando, e eu não entendendo nada. Cara, o que tá vendo, cara? Você fez uma coisa de errado. Fica preocupado, tá em um local com uma cultura totalmente diferente da sua, né? Entrei na house, fiquei lá 1 hora mais ou menos. Chegou a hora de ir embora, né? Show. Só teve um problema na hora de ir embora. O sol não existia mais e já tava nevando. Como é que tu volta de chinelo, bermuda e camisa? O tempo mudava drasticamente. Absurdamente, muito rápido. Num período que era pra estar sol ainda, mas já virou. Ou seja, absurdamente, desce muito rápido e já vai para um outro extremo. Aí a única solução, liguei pro presidente do governo e buscar. Não dá pra sair. Não dá pra sair. Não dá. É impossível. Nesse nível de frio e a veste que eu tava, impossível você sair. Acho que é uma característica do brasileiro, a receptividade. E pra você, como que foi lá? Então, é o que eu falei de cultura, né? Uma cultura completamente diferente. Você aqui no Brasil, por exemplo, você vai fazer um churrasco, você vai chamar seus amigos, você vai colocar tudo do bom, do melhor, vai somar, pá, né? Lá não. Lá eles são muito assim, eu tenho meu grupo, eu tenho minha liberdade, mas cada um traz o seu. Não tem aquela coisa de, eu vou fazer um festival. Eu lembro quando a gente às vezes fazia alguma atividade que a gente comprava, eles não entendiam. Calma aí, tem que levar as paradas. Não precisa não, já tem tudo aqui, porque a cultura deles era diferente. Fazer churrasco, todo mundo ajuda, todo mundo chega junto. Então, assim, não é aquela questão que existe o certo e o errado, é você entender a cultura e viver da melhor forma possível. Por exemplo, um dia eu estava em casa, o presidente bateu na porta, falou que um diretor tinha morrido, que a gente teria que ir para um local, né? O diretor morreu, velho. Meu Deus do céu, cara, a gente, mó climão, né? Estamos indo, daqui a pouco a gente para em frente a um restaurante, uma espécie de uma pizzaria, né? Fiquei meio assim. Aí daqui a pouco o time todo senta, né, nesse restaurante, começa a vir as pizzas, não sei o quê. Aí eu perguntei, o cara morreu, morreu, a gente vai comemorar a morte dele. Que isso? Mas você não gostava dele, não? Vai comemorar que o cara morreu? Não, aqui a cultura é diferente, a gente celebra. Eu acho que até um dos pontos, tipo assim, celebrar o momento que aquela pessoa teve, né, junto, né, momentos prazerosos, mas pra gente é um choque, pô. Calma aí. Imagina, tu perde uma pessoa e tu vai comemorar. Aí tu vai ser julgado aqui no Rio de Janeiro pro resto da tua vida, filho. Doido, assim, uma coisa que não dá nem pra... A gente não consegue nem... Você tá contando, surreal, pô. Mensurar, Não, até eu me imaginar, pô, uma pessoa querida morre, ao invés de eu estar no luto, numa capela, todo mundo com cara de triste, não, tá num lugar celebrando o tempo que Deus deu pra gente presenciar com aquela pessoa ali em vida. É o que eu falo assim, são detalhes. Detalhes você vai vendo a diferença. Por exemplo, dirigir. Tem uma época que eu fui pra Munique de carro. Aí você tem uma saída à direita com engarrafamento de 1 quilômetro. Eles vão ficar nesse engarrafamento de 1 quilômetro. Não existe igual, né, aqui no Brasil, você chegar pela esquerda e lá na frente jogar. Se você tentar fazer isso, você vai ficar esperando ali pelo menos uns 30 minutos até alguém te dar uma passagem. Você voltar pra Exatamente, pista. e provavelmente você vai ser multado. Então, assim, é uma cultura muito diferente. Foi um momento muito bom que eu vivi na minha vida, que eu pude desfrutar, sabe? E, sim, deveria ser o básico, né? Pra gente também, mas pra lá fui normalmente. Eu tive uma situação, depois de um tempo lá, acho que 2 anos lá, mais ou menos, eu conheci um alemão casado com uma brasileira que falava português. E um dia a gente estava andando de carro, ele atendeu o telefone. Questão de 5 minutos, um carro, todo civil, manda ele encostar. E eu sem entender nada, até porque eu tinha muita dificuldade em falar alemão. Aí o cara abordou ele, pistola na cintura, civil, abordou, mandou encostar e veio até a porta.
pistola, coisa e tal. Aí começou a conversar com ele, eu tô olhando, pá, não entendi nada, né? Tudo bem, né? Tô ali. Aí no final eu vi ele dando um dinheiro pro cara, eu falei, eita, deu ruim aí, filho. Quando o cara saiu, ele me explicou o que que houve. Lá fica rodando policiais paisanos, civil. Se ele vê você cometendo algo errado, ele te aborda. Quando ele aborda, ele faz a seguinte pergunta. Eu vi você falando no telefone, você confirma ou você quer recorrer? Nossa. Se você confirma, você no ato tem que pagar multa. Acho que na época era em torno de 100 euros. Você vai recorrer, mas se provar o contrário, você pode ser até preso. Falou que estava sem no telefone, porque os caras automaticamente já tiram foto, né? Eles não iam parar o rapaz à toa, né? Exatamente. Sabia o que estavam fazendo. Mas imagina, você com 100 anos. E se eu não tiver, meu irmão, Acontece que vai pra cadeia, não tem história não. Teve uma questão lá também de um brasileiro não tava lá, me contaram essa história até para tomar cuidado, né? Lá você chega na estação, um local específico, você compra um ticket de acordo com quantas estações você vai andar. Sim. Tá? Você não compra, por exemplo, aqui, uma passagem valor único. É R$5 e você vai até o ponto final, você desce no próximo ponto. Lá não existe. Se você anda 2 estações, é um valor. Se você anda 5, é outro valor e por aí vai. Você vai pegar ela, vai comprar e vai adentrar a condução. Você não tem um lugar, não tem nada, tá? Você não vai passar por um trocador, por um motorista. Ninguém tá te vigiando. Tem uma máquina lá que você vai mostrar o cartão, beleza. Nessa, você fala assim, eu vou descer na próxima estação, pra que eu vou pagar? Só que do nada, entra um cara civil com uma máquina que vai ver o ticket. Se você não tiver o ticket, ou se você comprou e ele já passou da estação, você ou paga a multa na hora, ou você vai ser preso. Aí teve um caso de um brasileiro que foi daqui, ele não tinha o dinheiro, não estava com o ticket, era um hábito que ele tinha de, não vai dar nada não, vai dar nada não, sempre não vai dar nada não, né? E, cara, esse cara foi preso e ainda botaram a argola, bola de ferro no pé dele. Enquanto o presidente não arcou com todos os custos lá, não soltaram ele. Ele era jogador do teu clube, do clube que você jogava. Que depois eu fui para esse clube. Então, o presidente aproveitou esse caso para poder falar e ilustrar a importância de andar correto lá. Eu sei que você é um cara que tem Jesus Cristo como um pilar na tua vida. Eu era bem complicado. Sim, eu era mais levado, não sei como falar. Mas sim, eu gostava muito de aprontar com os meus amigos, né? Aquela coisa assim, ó. Por exemplo, para ilustrar aqui, ó. Às vezes eu tava em casa, velho. Aí eu não tinha nada para fazer. Eu falei, deixa eu aprontar alguma coisa. Eu pegava uma caixa de som, ligava a caixa de som, botava um funkzão altão. Esquece igreja, tá? Esse período nem ia à igreja. E ligava para um amigo meu, irmãozão, que sempre eram 2 que sofriam comigo. Antes, te amo. Thiago, te amo. Você é irmão do meu coração. Ligava para esses caras, falava, meu irmão, tô aqui, pô. Tá o baile, vem pra cá, tá o mundo se acabando, vem pra cá. Não, tô indo agora. Passava 1 hora, os caras me ligavam. Pô, tu de novo, cadê você, cara? Pô, tô dormindo, velho, não me incomoda não. Caraca, tu marcava os caras no lugar. Eu tava em casa, pô. Eu botava a caixa pra fingir que eu tava na parada, ligava pros caras, os caras iam, e eu em casa dormindo, pô. Essa parada não tinha maldade, não fazia covardia com os outros, mas eu era sempre esse cara um pouco arteiro, né, vamos falar assim. Nisso, um dia eu tô na escola, eu recebo um panfleto. Vai ter o dia do amigo lá na minha igreja, se você quiser você vai. Dessa forma, não foi falando de Cristo, não foi ilustrando algo assim, né? Mas foi bem focado, bem objetivo dessa forma mesmo. Pude frequentar a igreja, para dizer que eu nunca fui à igreja, eu lembro que estudei da igreja 2 vezes. Depois desse dia, eu recebi esse convite e na hora, aquelas coisas que são de Deus, eu vou ter nada para fazer, eu vou lá. Dessa eu vou lá, eu tô lá até hoje, graças a Deus, né? Por causa de um panfleto. Às vezes a gente acha que para poder falar de Cristo, né? Eu tenho muito isso na live que a gente vai falar daqui a pouco, que a gente faz, que a gente fala sobre oração, que a gente fala sobre falar de Deus. As pessoas têm que conhecer a Bíblia, tem que orar bem, orar bonito. Não é, o evangelho não é. O próprio Deus faz as coisas acontecerem dentro da nossa disponibilidade de fazer algo por ele. Sabe? Ninguém é bom, ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. É dentro da nossa, às vezes, do nosso reconhecimento que nós somos pequenos que o Senhor cresce na nossa vida. Então, eu entendi aquilo, né, naquele panfleto. Aquele ato simples foi muito grande. Porque, de repente, era uma pessoa que eu não ia conseguir orar pela minha vida, não ia conseguir falar do evangelho, mas ela tinha o desejo de chamar os amigos da escola para ir para a igreja conhecer algo que era tão bom.
pra essa pessoa. Foi um colega de escola teu Foi um que colega pegou de escola, uma menina na escola. Esse Então, convite foi pra qual igreja? Foi pra Foi Batista? pra nossa igreja. Foi pra Batista É, daí? que na verdade era Monte Hermon, Ah, tá. Marcelino. E dali eu fui, né? E a gente começa um processo, né? Vocês acompanharam um pouco, vai pro culto de domingo, sai do culto, tem 3 carros na porta da igreja esperando para ir pra balada. E vamos lá e toma lapada daqui, toma lapada de lá, mas vamos caminhando. Olha, eu vou compartilhar 2 de exemplos, tá? Sobre importâncias. Eu tive uma situação que eu lembro uma vez caminhando, né? Ali naquela trancos e barrancos, mas graças a Deus caminhando. Eu lembro que uma jovem me parou na porta da igreja, eu devia ter por volta de 23 anos, 22, eu não me recordo 100%, mas... E ela fala pra mim assim, tem vergonha na cara, não? Por quê? Cara, você um dia tá aqui na igreja, depois não tá lá no mundo, não sei o quê. Aí eu falei pra essa pessoa assim, cara, só Deus sabe o desejo de estar aqui na igreja, não tá mais no mundo. Aí por que eu abri esse parênteses? Porque às vezes a gente olha só pro ser humano, pras ações, mas não sabe o que tá no coração. Enquanto Cristo não pede pra gente esticar um dedo, não pede pra gente apontar, ele pede pra gente amar. Porque às vezes um dedo apontado pode tirar uma pessoa da presença do Senhor. Sabe, ali se eu não tô com desejo mesmo de buscar a Deus, aquela palavra podia ter entrado no meu coração e falar assim, então, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou ficar só lá então. Mas não, Deus já tinha começado uma obra na minha vida e eu já entendi. E fica a dica, se de repente você tá numa igreja, tá passando por algum problema, não olha pro que o homem fala, não. Olha porque Deus está falando e tem para sua vida, tá? E se entrega, porque não adianta também, né? A palavra de Deus diz, venha como estás, não é permaneça. Venha. Eu fui de um jeito e fui pedindo a Deus para me transformar, né? Então não é permaneça, é permitir que o Senhor venha nos transformar. E dentro disso, desse caminhar, eu lembro que uma vez eu estava dentro de uma casa de show e eu tive um encontro surreal com Deus nessa casa de show. Acho que não tem problema de falar aqui, acho que nem existe mais a Big Field, né? Tá dentro da Big Field, uma casa muito grande, e eu ali dentro, e em um momento, assim, alto da madrugada, ali eu sinto Deus me parando. É como se você estivesse vendo um filme, e Deus desse pause nesse filme, e ele começa a te mostrar detalhes que está naquela cena. Então ali eu me senti paralisado por Deus, e ele começa a mostrar situações, pessoas caindo bêbadas, drogadas, se prostituindo, e ele vai mostrando cena por cena. E no final ele me faz uma pergunta simples. É isso que você quer para sua vida? Porque eu tô te mostrando um extremo e tem um outro que você caminha. É isso que você quer? Porque Deus não vai impor. Ah, você tem que mudar, você tem que... Ele vai te mostrar. O caminho, você escolhe que você quer trilhar. Existe o livre-arbítrio sobre a nossa vida. E nesse mesmo dia já parou de fazer sentido estar ali, essas coisas. Aí um desse grande irmão que eu tenho, né, que é o Thiago, vambora. E a gente sai dali, um dilúvio. Meu irmão, mas não tava chovendo mais. Começou a cair um dilúvio, não dava pra ver nada. E ali na Rua do Valão, olhando que a gente passa e olhando pro lado, assim, né? Dava pra ver que tinha 2 carros, tinham acabado de bater. A gente passou no meio desses carros, não me pergunte como. O único, acho que, espaço que tinha pra gente passar, porque não dava pra enxergar no vidro da frente, o Thiago já tinha bebido muito. Nós passamos no meio desse acidente sem um arranhão. Mas é aquelas coisas, a gente fala, né? Deus falou e mostrou. E ali ele mostrou um livramento para nossa vida. E cada vez mais eu fui entendendo o processo de Deus e desviando um pouquinho desse caminho até ter um encontro mesmo com Cristo. Deus sempre foi muito misericordioso comigo, colocou pessoas maravilhosas, Vó Tereza, Tia Leia, Juninho, que está aqui na minha frente, Felipe, que está aqui na minha frente, o Thiago, né, que te chama carinhosamente de Panda. Irmãos, pessoas que me abraçaram, sabe? Diversas outras que algumas, infelizmente, não estão nem mais com a gente, né, como a tia. E pessoas que escolheram amar. E eu digo que o amor de vocês me permitiu estar na igreja até hoje. Porque Amém. Se eu, nesse momento tão delicado, não tivesse recebido o amor da minha igreja, como que Cristo ia transformar a minha história? E através do amor dos meus irmãos, o amor de Cristo me alcançou. E o interessante é eu olhar para trás, ver o quanto que Deus já te usou e tem usado e saber que você foi fruto do panfleto. Porque até no curso de evangelismo, o pessoal
que eu já cansei de fazer e já inclusive dei aula para os adolescentes, é que o sucesso de testemunhar tá em você sair da inércia, se movimentar para fazer alguma coisa, deixando sempre os resultados com Deus. Eu acredito que tem muita gente que para no BRT, por exemplo, aqui da ilha, fica entregando folheto e não vê fruto. Mas ela o sucesso dela tá em sair de casa, colocar os panfletos na bolsa e sair entregando. E o resultado é Deus. Talvez, eu não sei, eu tô aqui fantasiando, mas a pessoa que te entregou o folheto poderia ter entregue um para você e mais 3. E olha o que esse folheto pôde fazer. Transformar sua vida, Cristo te alcançar através dele e você ser bênção na vida de pessoas. Porque assim, eu não falo isso só do que eu vejo. Falo isso das pessoas que foram alcançadas por Cristo, que eu conheço através da sua vida, e falo o quanto que você é bênção de Deus para o reino, para a vida dela, que já foi e continua sendo. E assim, falo sem rasgação de seda. Eu tenho um orgulho absurdo de ter você como irmão. Quando eu tô no meu 6º para 7º ano lá na Alemanha, Deus me chama para voltar pro Brasil. E o futebol já não fazia mais parte dos projetos de Deus para minha vida. Eu já caminhando com Cristo, já batizado, sabe, naquele processo, mas sem ser usado por ele da forma que ele queria que fosse. E eu falo para você assim, eu pensava, fazer o que da minha vida? Minha vida toda foi no futebol. Como que eu vou largar tudo? Como que vai ser meu coração em relação a isso? Porque a gente, como ser humano, a gente fica preocupado, com o que a gente acabou de falar. E eu falo para vocês com toda a certeza do mundo, eu nunca senti falta do futebol. A coisa que eu sempre amei na minha vida, que eu sempre fiz com maior prazer, maior dedicação. Quando Deus me tira desse meio e me traz para uma nova realidade, eu nunca senti falta do futebol. Eu nunca fiquei um dia assim, triste. Poxa, podia estar não sei aonde. Poxa, podia estar na TV agora. Podia estar jogando. Não. Deus colocou algo muito maior na minha vida, que foi poder falar do amor, da graça e da misericórdia dele. Você pendura as chuteiras lá, então? Lá foi o último local que eu joguei Profissionalmente. no Brasil. Não atuo mais. Aí lembra que eu falei no início que ter a Escola Flamengo foi uma surpresa para mim? Porque imagina, você sai do cenário do futebol, porque Deus te deu uma direção, e depois de praticamente, 7, 8 anos, Deus fala assim, volta pro meio do futebol agora de uma outra forma. Não mais como atleta, mas como um gestor de escola. Ali foi um pouco confuso. Eu falei, será que é minha cabeça? Será que a voz de Deus é onde eu tive que parar e orar e entender? E eu entendi que Deus falou assim, não quis colocar um ponto final na tua história no futebol. Eu quis te preparar para ser usado no meio do futebol, nesse meio tão difícil. Enquanto eu achava que a minha história tinha acabado, Deus não tinha colocado um ponto final. Só que da forma que eu era, da forma que eu agia, não tinha como Deus dar essa bênção para minha vida. Porque, como eu falei, não são apenas alunos, não são apenas atletas, são seres humanos que precisam de cuidado em todas as áreas da vida. Se ele não for jogador, tem várias profissões. Vai ser um cidadão. Em primeiro lugar, cidadão, mas tem várias profissões que ele vai ser um cara que vai ser honrado ali dentro, que ele vai dar o melhor dele, então a pessoa vai reconhecer ele, fala, pô, esse cara é diferente, esse cara trabalha sério. Então, isso são princípios que a gente passa dentro do futebol. Então, o que eu cobro deles é 100% de entrega. Errar, vai ter dia ruim, vai. Vai ter dia que a bola bate na trave, vai ter dia que a bola bate na trave, mas vontade não pode faltar. A entrega... fazer valer a pena o financeiro do pai que está tirando, às vezes, dentro de casa para colocar o aluno ali, não pode faltar do aluno. Ele tem que ter essa consciência independente da idade. Quem tem que passar? Nós estamos ali com eles. Até porque a gente sabe que muitas vezes, quando o pai fala, a criança não escuta. Mas quando alguém de fora fala, escuta. Então a gente se preocupa muito com isso, com o todo. E isso vem de princípios que Deus passou para mim. É que a gente não faz ideia do quão eterno é a influência de um professor na vida de um aluno. Tem uma frase que eu não vou saber falar essa frase certinho. A influência de um professor na vida do aluno é para a eternidade, porque ele impacta a vida do aluno, o aluno leva aquilo para a vida dele, impacta outra pessoa, tá entendendo? Sim, então, assim, o que Deus deixou na responsabilidade da minha esposa, dar aula tanto na prefeitura quanto no estado, e para você, de dar lá com uma fase desde 4 anos de idade até 17 anos, então acredito que você enxergando o teu trabalho, que é a franquia do Flamengo,
como o teu ministério, cara, você levando princípios morais, cristão, inclusive, para os alunos, cara, é um impacto que você vai levar para a vida deles pro resto da vida, cara. Não, tem uma frase que a gente falou também no outro podcast que eu acho uma frase sensacional. Fale de Cristo o tempo inteiro. Se necessário, use as palavras. Às vezes o exemplo que você tá dando arrasta a criança, cara. Arthur, te perguntar um negócio que tem tudo a ver. E aqui, pessoal, você que tá assistindo a live aí, que tá com a gente até agora, peço mais uma vez que se inscreva no canal, marca aí o sininho para receber as notificações, compartilha com os amigos, para o nosso canal aí crescer e conseguir dar voz para aqueles que têm uma história aí como a do Arthur, que assim, é sensacional. Mas vamos lá, a gente falou aqui, vou até pegar aqui minha colinha, nós falamos aqui da escolinha do Flamengo, que você está trabalhando hoje, aí voltou um pouquinho, pegou a tua carreira no futebol, depois pegamos a conversão que foi no início, um pouco antes de você ir para a Alemanha, aí você retorna sentindo um chamado de Deus, interromper a carreira de futebol de jogador para iniciar um chamado dentro da igreja, aí você amadurece, e passando por esse meio aí de amadurecimento, um pouco do que você já compartilhou, do que eu já falei, da quantidade de pessoas que eu já vi, você através da sua vida, aproximar essas pessoas de Cristo. Então a gente vê um Arthur hoje, um cara cristão e de Deus. Ponto. Estamos todos de acordo por aqui, até aqui, beleza. Só que, Arthur, numa dessas madrugadas da vida, e aqui é a cereja do bolo, pessoal. É a cereja do bolo, é o que eu queria deixar aqui pro final. Se você assistiu esse corte, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esse é o Show Pobrecast. Valeu!